Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Iniciando, tudo bem? Que nem o Paulo Henrique Amorim. Vamos iniciando aí mais um relatório gerencial. Vamos falar sobre o nosso querido TRBL, o TRBL, o fundo que eu espero que tenha trazido algo de importante para o mercado, para os investidores. A questão de você entender o risco de você investir num fundo que depende mais de 50% da receita em um inquilino, independentemente das questões de comunicação, que eu acho que já foram superadas, né? A gente já discutiu bastante sobre isso, mas a questão de você ter a dependência de um único inquilino. É claro que você, na sua carteira de investimentos, você tem que diversificar, mas se você investe no TRBL, você tem que ter ciência desse tipo de risco. E não pode, claro, reclamar se um inquilino sai, que como faz parte qualquer inquilino. Tá? Então, não pode reclamar, foi o correio que saiu 50%. Cara, você tem que saber que investir no fundo imobiliário com esse tipo de concentração, você corre esse tipo de risco. Beleza? Vamos lá para o relatório gerencial de janeiro. Então vamos lá. Boas notícias, né, pessoal? Porque é o seguinte: o fundo continua com a saga com os Correios. Eu até quero dar uma pincelada a respeito disso. O fundo manteve os 62 centavos, o que já era meio previsto, porque ele tinha alguns recebimentos de não recorrente. Mas vamos lá, primeiro, o fundo apurou uma receita de 19 milhões, 2,46 por cota, sendo 3,19 referente à receita operacional, né, e 2,5 referente à receita extraordinária, o que resultou num resultado de 18,3 milhões, 2,34 por cota. E aí eles falam que ainda teve um impacto negativo dos Correios, que não pagou, continua sem pagar os aluguéis. Foi mantido 62 centavos por cota, conforme previsto pela linearização da distribuição durante o semestre. Então estamos falando que o fundo vai pagar 62 centavos durante o primeiro semestre de 2025. Considerando o valor distribuído e a cotação de mercado, né, falando a cotação que o fundo está hoje, 62,60. Vamos pegar quanto que ele fechou hoje? TRBL 11. 60,40 caiu um pouquinho. Então a gente está falando aí de um yield de maior de 12%, mais de 1% ao mês aí que ele está pagando. E o resultado, ele é o resultado operacional, mais a questão do tanto que ele recebeu aqui. Ele recebeu, o fundo recebeu a terceira parcela referente à alienação dos imóveis multimodal e parte BRF, 46 milhões, e aqui um ponto importantíssimo. Esse pagamento ele foi corrigido a CDI mais 2, e com esse aumento da taxa Selic, isso gerou um ganho que não estava, quer dizer, não é que não estava previsto, ele é um ganho acima do que estava previsto na questão da venda, exatamente por causa desta correção. E aí, só voltando aqui, pessoal, a questão do pagamento é que eles estipulam com o pagamento dos Correios, a distribuição iria para 96 centavos. Sem os Correios, se mantém nos 62 centavos, pelo menos aí até o primeiro semestre, quando é que acaba essa distribuição aqui. Aí o fundo teria que distribuir o excedente na forma do lucro dos 95%. Em relação aqui a Uma Viva, responsável pela ocupação do prédio administrativo do Galpão Guarulhos, que tinha comunicado até um dos vídeos, eu não sei se foi o vídeo passado ou retrasado, que eu falei que não, as notícias, quando tem notícia ruim, elas nunca terminam. E aí, só que aqui tem uma notícia boa, porque ele tinha comunicado, esse inquilino, tinha comunicado a saída no dia 31/1, só que a empresa ainda continua lá porque ela precisa realizar obras de adequação do imóvel e ainda não desocupou. E, dito isso, o aluguel segue vigente. Então, sem novidades aí, mas isso daí é logo logo ela vai sair até ela realizar essas adequações no imóvel. E sobre a questão de contagem, pessoal, aqui alguns pontos que acho que são importantes para a gente ficar atualizado. Com o processo de concorrência na questão das obras, né, o valor total das duas etapas é de 7,86 milhões, e com isso, somando-se a etapa 1 e 2 foram fechadas por 14,7, o valor total orçado das obras é de 22 milhões. E aí eles falam que, claro, esse valor ainda, se a gente for pegar aqui no avanço, ainda está praticamente 60%. E aqui a gente vê que teve uma quedinha aqui entre o previsto e o realizado, abriu um pouquinho aqui, eles precisam voltar. Mas aí que tá, a gente
o fundo estima que esses 22 milhões, mas só até o final que a gente vai ter como saber. E o mais importante aqui é que quem está arcando isso é o fundo. E aí as duas gestoras, né, tanto a Rio Bravo quanto a Telos, vão definir se como é que vai ser cobrado isso dos Correios. Sobre o sinistro do seguro, aí que tá, achei aqui foi um ponto que eu achei meio estranho até, ó. A seguradora realizou a análise das informações e concluiu que não estaria incluída na apólice de perdas ou danos decorrentes de acomodação do solo, que foi o grande problema. Então, isso significa que o fundo não vai ter como usar o seguro. E aí eles estão falando, a Rio Bravo está pensando em possíveis alternativas, inclusive de realizar o pedido de reanálise pela seguradora. Algo que me chama a atenção, pessoal, lendo esse relatório, é que em nenhum momento, em alguns momentos eles chamam de gestora, em outros momentos eles só colocam Rio Bravo. Eu de fato, eu queria entender qual que é a participação da Telos nesse processo. Porque, você vê, a Rio Bravo está pensando em possíveis alternativas. Não seria as duas gestoras? É meio estranho até. Eu precisava descobrir, se alguém souber aí qual que é a participação das duas gestoras nesse fundo, eu vou tentar descobrir, vou até ver se a moça do RI, não lembro o nome dela agora, ela me passa essa proporção, porque eu não sei. Eu não sei. O que eu já tinha ouvido falar é que a gestão Telos era a gestão de engenharia e toda a parte administrativa, burocrática, ficaria com a Rio Bravo. Mas é estranho falar Rio Bravo está pensando, será que... E a Telos? Tanto é que, se vocês observarem, o modelo de relatório é o modelo Rio Bravo, não é o modelo Telos. E aí eles falam aqui que, em relação a relacionamentos com os Correios, estão atuando em 3 frentes. A frente administrativa, com a nossa defesa no processo administrativo, questão da rescisão unilateral, e eles alegam, claro que a gestora alega que não tem sustentação para rescisão sem o pagamento da multa. Haja vista que teve a desinterdição do imóvel e o plano para completar, tanto é que o imóvel está 99% desinterditado. Na frente comercial, aqui é um bate-papo, aqui é mais relação comercial com a própria diretoria dos Correios. E aí, falando que a gestora tem o interesse que o contrato seja cumprido, de maneira meio óbvia. E na questão da esfera jurídica, é a parte que o Correio está inadimplente com os aluguéis e estamos avançando para a cobrança judicial em relação a isso. Os Correios, e aqui que está um ponto importante, os Correios seguem na posse do imóvel, controlando o acesso ao empreendimento e os equipamentos dentro do galpão. Interessante isso, né? Os caras não estão usando o galpão, não pagam aluguel, mas estão de posse do galpão. Que história é essa? E aí, pessoal, pra gente só fechar essa história, que eu queria dar minha opinião sobre isso, eu acabo pensando que talvez pro TRBL seja melhor acabar com isso. Vai embora com... Claro, tem que buscar tudo que o fundo tem direito em relação aos Correios, mas eu acho melhor tirar essa empresa da... A gente vê que a empresa está deficitária, assim, é problemática, é um imóvel bom, é um imóvel padrão AAA, e eu acredito que seria mais fácil o fundo alugar este imóvel. Porém, é um imóvel muito bom que, pelo visto, é melhor ficar vazio do que ficar sem os Correios. Queria a opinião de vocês aí, se tiver algum cotista do TRBL, deixa a sua opinião aqui embaixo. Queria saber se você prefere que o fundo fique com os Correios ou que o Correio vá embora de uma vez. E aqui falando sobre a questão, as patologias estruturais, 99, quase 100% concluído, patologia de solo ainda é o que mais demora, 48%, ainda tem expectativa de conclusão até dia 31/3. É 150 dias, mas em função de quanto começou, né? Então é 31/3 a previsão. A gente vê aqui que está praticamente tudo concluído, algumas imagens aí do fundo, aquela questão do talude, né, que era uma questão importante. Aqui a gente vê que o fundo, que é um dos grandes problemas, não somente a questão do aluguel, mas também a questão do CRI, porque esse imóvel ele tem uma dívida, que é o CRI que foi usado para comprar, e era um CRI casado, ou seja, os aluguéis, parte dos aluguéis eram usados para pagar a despesa financeira desse CRI, algo que você tem que ficar sempre atento com isso, quando você vê que o fundo TRXF, Gari, sempre usa essa questão do CRI casado, isso tudo vai depender se o inquilino não quiser dar problema.
né, se não quiser, né? Ele dá problema, falir, querer sair. Então sempre tenho isso em mente. O fato de ser uma obrigação casada não é 100% de garantia. E aqui é aquela questão, né? O fato do correio não pagar não significa que o CRI vai deixar de ser pago. O fundo tem que arcar com isso e eles estão pagando, ainda entende que é uma... E a dívida é uma dívida cara, se a gente quer dizer cara não, mas em relação a outras ela não é tão barata assim, mas o fundo continua pagando e eles falam que a parte do principal sem problemas, porque o principal não transita pelo caixa do fundo. Agora, pela parte dos resultados do fundo. Agora, a despesa financeira, sim, isso impacta no fundo. Se a gente for pegar aqui no resultado, o fundo hoje ele paga de despesa financeira quase 770 mil reais. É bastante coisa. É bastante coisa. É praticamente o resultado que ele tem aqui de financeiro. É quase a mesma coisa que ele gera de rendimento de resultado financeiro que ele tem. É zero. Então isso aqui é bastante coisa que impacta. Mas aí o fundo gerou 2,34, pagou 62 centavos. Então até então ele tem esse aqui acumulado, né? A gente precisa ver como é que o fundo vai usar esses pagamentos. Se a gente for observar aqui, pessoal, basicamente essa é a receita que o fundo tem. Entre 0,20 a 0,30 centavos, considerando que os correios não pagam. E aí, se o fundo quiser manter 62, ele vai estar usando 30 centavos todos os meses, basicamente, de reserva. Supondo que ele tem esse resultado de 2,30, aí a gente está falando aí mais ou menos os 6 meses. É os 6 meses que desse primeiro semestre aqui que o fundo vai ter que usar esse dinheiro aqui para poder manter. E aí, não resolvendo os correios, certamente o rendimento do fundo vai cair. A não ser que tenha alguma outra venda em mente. Mas aí a gente está falando de um fundo pequeno que só tem 5 imóveis. Cotistas despencou, natural. Aqui o rendimento, né? Caiu bastante. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais um mês aí acompanhando o TRBL. Nenhuma novidade. Quer dizer, não teve algumas novidades ainda, mas a gente tem acompanhando essa saga com os Correios aí, e eu queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, se você, cotista, prefere que o Correio vá embora ou que o fundo continue alugando para os Correios, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.